Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. A gente vai começar a aula da terceira bateria, que é sobre estequiometria, tá bom? Então vamos lá. Na estequiometria, a gente vai rever alguns conceitos lá que já foram passados para vocês. Então aqui eu tenho uma representação de uma reação química. Aqui está sendo representado de acordo com o modelo de Dalton, tá? Com esferas. Ele é um modelo antigo, obviamente, mas ele é bastante fácil de entender o que acontece quando a gente faz dessa forma. Então aqui eu tenho uma molécula, né, do gás nitrogênio, que está aqui, né, a molécula em azul aqui, as bolas, esferas em azul representam o nitrogênio, as esferas em verde o hidrogênio. Então eu tenho uma molécula do N2, né, porque são dois átomos de nitrogênio, e eu tenho 3 moléculas de H2. Essa reação me produz 2 moléculas de NH3, tá bom? Então, uma molécula do N2 reage com 3 de H2, formando o NH3, a molécula da amônia, tudo bem? Continuando, né? Essa representação de Dalton, ela funciona com moléculas simples. Quando a gente começa a pegar moléculas mais complexas, a coisa fica mais difícil de ser representada. Então a gente representa dessa forma, como a gente já está acostumado, que é utilizando o símbolo dos elementos químicos, né? Então aqui de novo, ó, uma molécula de N2, então aqui esse 1 aqui na frente, que é o coeficiente estequiométrico da reação, ele representa que eu tenho uma molécula, tá bom? Do nitrogênio. E aqui eu tenho 3 moléculas do hidrogênio, gás, né? Gás hidrogênio, que está representado aqui, ó. O coeficiente estequiométrico 3 da quantidade, né, de moléculas que eu tenho de hidrogênio na reação. Ele forma 2 moléculas de NH3, 2 moléculas de amônia, tá bom? Então tem uma proporção 1 para 3 para 2. Percebam que baseado na lei de Proust, né, você tem a proporção 1 para 3 para 2. Isso vai ser sempre. Como é um gás, ele não vai, né, quando você analisa gás, as moléculas de gás, você vai falar assim, mas a lei de Lavoisier, você ensinou pra gente que a quantidade de reagentes tem que dar de produto. Então, se eu tenho 4 moléculas, eu tenho que ter 4 no final. Para gases, essas relações elas são um pouco mais complexas, porque aqui envolve compressão, envolve algumas propriedades dos gases que vocês vão ver só lá no terceiro ano, tá bom? Mas fica tranquilo que isso é explicável do ponto de vista químico, tá bom? O importante aqui é vocês conseguirem enxergar que existe essa proporção e aqui existe o coeficiente estequiométrico da reação, que vocês já aprenderam a balancear a reação química, é daí que saem esses coeficientes. Dando continuidade, né, a gente vai ver como que faz o cálculo de massa molar. A massa molar ela é calculada somando as massas atômicas das substâncias que compõem, dos átomos, desculpe, que compõem a substância. Tá bom? Então, para cálculo da massa molar do gás nitrogênio, como que foi feito isso? Eu peguei o valor da massa atômica, 14, multipliquei pela quantidade de átomos que eu tenho, 2, tá? Deu 28 grama-mol, tudo bem? Beleza, então aqui deu 28 grama-mol. Então aqui a gente vai colocar aqui para vocês os 28 grama-mol, tá bom? 28 grama-mol. Ok? Tá aqui, 28 grama-mol. Para o hidrogênio, né, gás hidrogênio, eu tenho um átomo de hidrogênio, eu tenho massa molar igual, massa atômica igual a 1, e eu tenho 2 átomos, né, em cada molécula. Então, 2 grama-mol. Então, aqui também eu vou ter 2 grama-mol. 2 gramas-mol. Notem que eu tenho 3 moléculas de hidrogênio. Então, eu vou ter aqui, junto com esse 2 grama-mol aqui, eu vou ter
3 vezes esse valor, tá? Vou ter 3 vezes esse valor aqui. Bom, por que 3 vezes? Porque eu tenho 3 moléculas de H2. O cálculo da massa molar foi para uma molécula. Aqui eu tenho 3 vezes H2, por isso vai dar 3 vezes 2 gramamol, tá bom? Aqui na amônia, calculando a amônia, e nitrogênio eu tenho massa atômica igual a 14, e eu tenho um átomo aqui na molécula de amônia, então dá 14. Mais os três átomos aqui de hidrogênio, totalizando 17 gramamol. Então aqui vocês têm a mesma coisa, 17 gramamol. Tudo bem? O mesmo caso se repete. Notem que a gente tem duas moléculas de NH3. Então aqui eu vou ter que ter 2 vezes esse 17 gramamol aqui. Tá bom? O que acontece no cálculo de massa molar? Qual que é a importância do cálculo de massa molar? Porque ele vai falar para a gente qual é eu posso expressar essa massa molar em gramas. Então, o resultado que der em massa molar, eu tenho o seu equivalente em gramas. Tá? Eu posso dizer, então, isso é uma teoria, que 28 gramas mol equivale a 28 gramas de N2. E também equivale a 6 gramas de hidrogênio, que 3 vezes 2, 6. E equivale também a dizer que eu tenho 17 vezes 2, equivale a dizer que eu tenho 34 gramas de amônia, tá certo? Então eu tenho 28 gramas de nitrogênio reagindo com 6 de hidrogênio, formando as 34 gramas de NH3. Tá bom? Então isso tem que ficar bem fixo aí na cabeça de vocês, que o valor que tiver em massa molar, tá? Gramamol, o seu equivalente em gramas, ele é usado para fazer os cálculos de estequiometria. Então, quando eu quero saber a massa teórica de uma reação química, eu determino a massa molar, porque o seu valor é equivalente em gramas, tá bom? Como que ficaria para calcular a quantidade de matéria, né, que é o número de mol, ou simplesmente chamado de mol? Quantidade de matéria, ele vai relacionar aqui, eu estou fazendo de uma maneira mais simples, que é por regra de 3. Então, se eu tenho 1 mol, né, de N2 reagindo com 3 mols de H2, formando 2 mols de NH3, eu posso estabelecer uma regra de 3 aqui para poder determinar uma determinada quantidade, saber quantos mols eu vou ter em 24 gramas de H2 aqui no caso. Como que eu tirei esses valores em mol? Dos valores das relações de cálculo estequiométrico. Então aqui, né, até esqueci de colocar aqui, ó, 1. Então esse 1 no coeficiente estequiométrico referente à quantidade de mol que eu tenho na reação. Então eu tenho 1 mol, tenho 3 mols e eu tenho 2 mols, tá bom? Então, se eu tiver 24 gramas de H2, quantos mols eu vou ter formados aqui de amônia no final, tá bom? Então eu tenho uma reação, eu tenho uma relação estequiométrica fixa, uma proporção fixa em mol, e eu vou fazer uma relação em massa. Então, quantos mols eu vou ter se eu tivesse 24 gramas do hidrogênio? Aí eu vou fazer a regra de 3. 3 mols para X, 24 para 2. E aí eu resolvo a regra de 3, no total eu vou ter 6 mols aqui de NH3, tá bom? Essa é a resposta para a quantidade de mols produzida a partir de 24 gramas de H2, relacionando aqui quantidade de matéria, tá bom? Eu posso também
fazer a quantidade de mol, né? Determinar a quantidade de mol através dessa relação matemática. Número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. Tá bom? E aí eu coloquei um exemplo aqui. Tem um sachê de sal, né, o NaCl, ele tem 1 grama. Ele quer saber a quantidade de mol existente dessa substância. Então, quantos mols eu tenho de NaCl num pacote de 1 grama? Aí eu tenho as duas formas de fazer a conta. Uma usando a fórmula e a outra com regra de 3. Tá? Então, usando a fórmula, a massa em gramas, que aqui é 1, então coloquei aqui 1, dividido pela massa molar, que o exercício já deu. Deu 0,17 mol de NaCl. Isso é usando a fórmula. Se eu quiser usar a regra de 3, que para mim é mais fácil a regra de 3, professor. Então você sabe, pela massa molar, que 1 mol de NaCl contém 58,5 gramas. Então 1 mol tem 58,5 gramas. Quando eu tiver 1 grama, eu vou ter X número de mol. Faço a regra de 3. Vai dar a mesma coisa, né? Ó, mesmo jeitinho. Dá o mesmo resultado. Para fazer a regra de 3, a gente tem que lembrar o quê? As unidades de medida elas têm que ser as mesmas dos lados. Então, eu tenho mol do lado esquerdo, embaixo eu vou ter que ter mol. Grama do lado direito, embaixo eu vou ter grama. Se você lembrar que as unidades de medida elas têm que ser as mesmas dos lados, né, que você estiver analisando aí, você não vai errar a regra de 3, tá bom? Eu também posso relacionar o cálculo baseado no número de partículas. O número de partículas é o número de átomos, o número de moléculas, enfim. Número de íons, não importa. Eu vou até colocar aqui também o número de íons aqui também. Serve também para íons também. Entra nessa brincadeira aqui. Vou colocar aqui bonitinho só para ficar legal, tá bom? Esse número aqui, ele é constante, tá? É o número de Avogadro. 1 mol de qualquer substância, tá bom? Dentro das condições aí normais de temperatura e pressão, elas têm essa quantidade de partículas, tá? A gente coloca partículas porque podem ser átomos, moléculas ou íons, tudo bem? E aí eu coloquei um exercício aqui, um exemplo. Qual é a quantidade de partículas existente em 200 gramas de água, dado a massa molar da água? Então perceba que o exercício já dá para a gente uma relação de que 1 mol tem 18 gramas. Aí eu vou usar tudo por regra de 3, gente. É muito mais prático. Então eu sei que 1 mol tem 18 gramas de água. Tá aqui, ó. O exercício falou isso para mim. Tá bom? E eu sei que 1 mol de qualquer substância tem essa quantidade de partículas. Então esses 18 gramas de água aqui, eles vão ter essa quantidade aqui de partículas. 6 vezes 2, 6,02 vezes 10 a 23. E quando eu tiver 200 gramas de água, qual a quantidade de partículas? E aí eu resolvi a regra de 3. 18 vezes x, 200 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Aqui, né, essa parte aqui é tranquila. O problema do meu aluno está aqui, em resolver o cálculo matemático. O que eu fiz para ficar mais fácil? Eu transformei o 200 em notação científica. Tudo bem? Então, 200 é 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Por quê? Porque aí, com notação científica, eu vou fazer só essa conta aqui, ó. 2 vezes 6,02 está dando 12,04. Fica mais fácil de eu fazer conta. E depois eu uso propriedade de potência. 10 ao quadrado vezes 10 a 23, multiplicação base 10, soma expoente, 10 a 25. E aí eu resolvo aqui 12,04 dividido por 18 dá 1,5 vezes 10 a 25. Mas aí, para poder manter, né, o 10 a 23, a gente vai andar com as casas. E quando eu ando com a casa para a esquerda, eu diminuo o expoente, tá bom? Eu aumentei aqui o número de casas depois da vírgula, eu também vou diminuir o expoente aqui, tá bom? Então eu tenho essa quantidade de partículas de água, que pode ser átomos, moléculas ou íons, depende do exercício, tá bom? E aí eu deixei aqui umas atividades para vocês fazerem. Nessas atividades, vocês vão fazer primeiro o balanceamento dessas reações aqui, para relembrar lá, para fazer uma recuperaçãozinha, né? Reforçar esse conceito de fazer balanceamento químico.
E aí depois, baseado aqui na reação, né, de obtenção de ferro, você vai primeiro fazer o balanceamento dessa equação. Como você já treinou aqui, quando chegar aqui fica mamão com açúcar. Lembre-se que a quantidade de átomos que eu tenho de um lado tem que ter do outro e usa a regra do macho. Não esquece da regra do macho. No item B, você vai determinar as massas molares de cada substância aqui. Tá bom? Então, lá nas massas molares, é aquela forma como a gente já falou nos slides anteriores. Tudo bem? No item C, você vai determinar... Aí sim, agora vai entrar a estequiometria, né? Qual é a massa em gramas de ferro obtida a partir de 500 gramas de óxido de ferro? Então, como você calculou as massas molares de cada substância, você sabe as massas teóricas de cada uma. Então, você sabe a massa teórica do óxido de ferro e você sabe a massa teórica do ferro. Então, se eu tenho as massas teóricas do óxido de ferro e do ferro, quando eu tiver 500 gramas de óxido de ferro, quanto que eu vou ter de ferro? Não esqueçam que os coeficientes estequiométricos, eles multiplicam tudo. Então, se aqui tiver um 2, por exemplo, aqui no ferro, né? Então, vai ser 2 vezes a massa que você determinou molar do ferro, tá bom? Na quantidade de mol, a mesma coisa. Os coeficientes estequiométricos são as quantidades de mol já pré-estabelecidas, já fixas, já teóricas da reação. E aí você faz da mesma forma como a gente fez lá no exercício de mol, no item de mol. E de partícula, a mesma coisa. Na partícula, você vai saber quantos mols eu tenho de gás carbônico aqui, né? E aí fica fácil saber qual é a quantidade de partículas teórica, e aí eu faço o quanto foi obtido na reação, né? Então, se um mol eu tenho, sei lá, vamos supor, 44 gramas de gás carbônico, né? Quantos mols ou quantas partículas, né? Quantas partículas eu vou ter, tendo em vista a quantidade de moléculas que foram formadas aqui. Então, vocês têm que fazer o balanceamento para poder responder todas essas questões. Tudo bem? É isso, tá certo? Tá aqui meu contato, tá bom? Se tiver dúvida, dá uma chamada no WhatsApp, pode ir lá pelo Instagram também, não tem problema nenhum. Certo, pessoal? Valeu, brigadão e até o próximo bimestre.